Vamos lá para esse exercício, então, ó. Um exercício de proporcionalidade, tá? Fazer a leitura, a interpretação e resolver com vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiro, leitura. Para a realização de uma obra, foram contratados 6 operários que levaram 18 dias para executar a metade desse trabalho. Se forem contratados mais 3 funcionários, qual será o tempo total gasto na obra? Então, eu li, né? Aqui fala que 6 funcionários gastaram 18 dias para fazer metade da obra. Então, eu já separei aqui numa tabela, metade usou 18 dias, né? Outra metade eu ainda não sei quanto tempo usou, tá? E aí ele quer contratar mais 3 funcionários, então, ou seja, para fazer a outra metade, eu não vou usar mais os 6 funcionários, eu vou usar os 6 que eu já tinha, mais 3 que eu vou contratar. Ele quer saber o tempo total gasto na obra, ou seja, ele não quer saber só quanto tempo eu vou gastar com os 3 novos funcionários. Ele quer saber o tempo total. Então, ele quer saber para eu fazer a obra inteira, do começo ao fim. Tá? Então, ou seja, é os 18 dias, né? São esses 18 dias que ele usou para fazer a primeira metade da obra, mais o tanto de dias que ele vai usar para fazer a outra metade da obra. Tá? Então, eu já posso dizer que 12 dias não é a resposta, tá? Porque ele quer saber o tempo total gasto e ele já levou 18. E como eu vou ter funcionários a mais, é sinal que essa outra metade não vai levar os mesmos 18 dias para ser executada. Então, 18 mais 18 seria 36. Então, 36 também não é a resposta, tá? Então, eu não vou gastar 36 dias para fazer toda a obra e também não vou gastar 12 para fazer toda a obra porque eu já gastei 18. Tá? Então, ó, a leitura e a interpretação de exercícios de proporção são muito, muito importantes, tá? Eu tenho que fazer uma boa leitura e uma boa interpretação, que às vezes, se eu não faço uma interpretação boa, eu já assinalo uma resposta errada aqui, tá? E o objetivo de eu resolver exercício, eu resolver problemas de matemática, não é eu chutar, é eu resolver o exercício utilizando algoritmos matemáticos, utilizando operações matemáticas, mas que estejam de acordo com o que o enunciado propõe e com o que o enunciado pede. Tá? Então, ó, aí eu fico entre 24, 28 e 30. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quanto tempo que eu vou gastar para fazer essa outra metade. Na outra metade eu vou ter aqui, ó. Primeiro, vamos ver quais são as grandezas que eu tenho. Eu tenho operários, né? Ó, uma certa quantidade de operários. Operários. E eu tenho a quantidade de dias que esses operários demoram para fazer o serviço, tá? Então, eu tinha 6, agora eu tenho 6 mais 3, então, não, eu tinha 6 operários que gastavam 18 dias, tá? Com 6 operários eu levo 18 dias. Agora eu tenho 6 mais 3, então agora eu tenho 9 operários e eu quero saber quantos dias eles vão gastar. Então aqui, ó, eu acabei de montar a minha proporção, né, entre as grandezas. E aí a segunda coisa que eu tenho que fazer aqui, depois que eu monto essa proporção, é ver qual é a relação entre essas grandezas. Como elas se relacionam. Então, o que eu fiz com a quantidade de número de operários? A quantidade de números de operários aumentou. Então, se eu tenho um serviço para ser executado e eu aumento a quantidade de operários, o que vai acontecer? Se tem mais gente trabalhando no mesmo ritmo, é para a quantidade de dias diminuir, né? Se eu tenho mais operários, eu faço mais rápido. Se eu tenho menos operário, eu faço mais devagar, tá? Então aqui eu tenho uma situação de grandezas inversamente proporcionais, tá? Como que eu vou resolver aqui? Eu vou copiar a primeira fração aqui, ó, a primeira razão, e a segunda razão eu vou invertê-la, vou copiar invertida para poder fazer a regra de 3 aqui, ó.
Ótimo. Copiei invertido. Agora eu resolvo. 9 vezes x, 9x. 6 vezes 18, 108. E aí, como eu quero saber o valor de x, né? X é quantos dias os 9 operários vão demorar. Então, vai ficar o 108 dividido por 9. Então, o x vai dar 12, certo? O x é o que para mim? 12 dias. Então, com os 9 operários, eu reduzo o tempo de 18 para 12 dias. Então, a segunda metade aqui, ó, demorou 12 dias. Então, se eu já tinha gastado 18 dias e agora eu gasto mais 12 dias, então, no total eu gastei 12 mais 18, ou 18 mais 12, eu gastei 30 dias para efetuar o serviço, tá? O total gasto aqui, ó, em dias, né? O tempo, como o tempo está dado em dias, então o tempo total gasto, 30 dias. 18 da primeira metade, que falou aqui, e mais 12 na segunda metade, que foi feito com 3 funcionários a mais. Então, leitura, interpretação, relaciona aqui as grandezas, né? Vejo quais as grandezas que eu tenho, vejo se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, resolvo aqui a regrinha de 3, né? Faço uma equação do primeiro grau e resolvo. Tudo bem?